Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical e hoje vamos estudar o Evangelho de Lucas. E eu quero convidar você a já separar a sua Bíblia, a sua revista e que, se ficar alguma dúvida, você possa anotar para ser tirada nos nossos grupos de discussão após o encerramento aqui no YouTube. Mas antes de tudo, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Deus, que estamos tendo, Senhor, de estar estudando a Tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, Pai, dar clareza, Pai, à Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como nós sabemos, o Evangelho de Lucas faz parte do grupo dos Evangelhos sinóticos. E nós já estudamos que sinóticos quer dizer ver junto, é sob a mesma visão. E é como se nós tirássemos uma foto de uma pessoa de 3 ângulos diferentes. A pessoa é a mesma, mas a perspectiva que é vista é diferente. E os evangelhos sinóticos é bem isso. Eles possuem basicamente o mesmo conteúdo, mas o que os difere são alguns possuem algumas passagens a mais que os outros e a visão do autor também. Mateus se concentra no relacionamento de Jesus com a fé judaica. Ele mostra como Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo para julgar os judeus por serem infiéis à sua religião. Os judeus são convidados para verem em Jesus o Messias prometido, o filho de Davi, e o juízo é pronunciado sobre eles pelo fato de tantos se recusarem a crer. Já Marcos enfatiza a ação em vez do ensinamento. Ele ressalta a forma que o Filho do Homem devia sofrer e ser rejeitado, e que deviam estar preparados para trilhar o mesmo caminho que ele. E Lucas salienta as bênçãos da salvação que Jesus trouxe. Seu evangelho enfatiza os sinais da vinda do Messias profetizados no Antigo Testamento e cumpridos na cura dos doentes e na pregação do evangelho aos pobres e necessitados. Lucas ressalta especialmente a graça de Deus revelada em Jesus e concedida àqueles que pareciam menos dignos dela, mulheres pecadoras e gananciosos cobradores de impostos. Mas qual o sentido, qual o motivo, qual o propósito de nós estudarmos o livro de Lucas? É para que possamos compreender como o Evangelho de Lucas foi escrito e o motivo de suas peculiaridades. É para que possamos nos sensibilizar ao amor de Deus, que alcança todas as pessoas, independente da situação em que elas se encontram. E para ampliar a ação pessoal e comunitária de proclamar o Evangelho a grupos desprezados ao nosso redor. Lucas é definido como autor dos escritos e também de Atos dos Apóstolos. Aparentemente, é o único gentio a escrever qualquer parte do Novo Testamento. Ele é o médico amado, o companheiro fiel e um dos cooperadores citados por Paulo. Lucas escreve como historiador, cuidando em apresentar os dados com certa ordem e riqueza de detalhes. Em Lucas temos a descrição mais clara de Jesus, o ser humano. Acredita-se que enquanto o tema de Mateus é a realeza e o de Marcos o poder, o tema de Lucas é o amor. O evangelho também é repleto de alegria, pois o amor de Deus transforma as vidas humanas. O Evangelho de Lucas, como nós já falamos no início, pertence ao grupo dos Evangelhos sinóticos. O autor é Lucas, o médico, a data é 60 depois de Cristo, o local não sabemos, o alvo são os gentios gregos, como nós já falamos, Lucas também era gentio. E o versículo-chave é Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E a expressão-chave é Filho do Homem. O esboço do livro é Jesus, o Filho do Homem, buscando os perdidos. De Lucas 1, versículo 1, até Lucas 2, versículo 52, nós temos a vinda do Filho do Homem, que relata toda a parte do nascimento e da infância de Jesus. Lucas 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 13, é o preparo do Filho do Homem. E aí fala do ministério de João Batista, a sua anunciação, a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Já de Lucas 4, versículo 14,
até o capítulo 19, versículo 27, nós temos o ministério do Filho do Homem, que aí já pega todos os sermões de Jesus, as curas, os milagres, todos os seus feitos. E de Lucas 19, versículo 28, até Lucas 24, versículo 53, nós temos o triunfo do Filho do Homem, e aí já pega a entrada de Jesus em Jerusalém, as suas últimas palavras, seus últimos ensinamentos, até a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Características distintivas de Lucas. Lucas era pesquisador, um homem culto que dominava a língua e o vocabulário grego, e tinha intensa preocupação com os detalhes. Por isso, seus escritos são tão especiais e atrativos. Vamos ver algumas distinções do Evangelho de Lucas. Primeiro é o nascimento de Jesus. Só Lucas registra a anunciação a Zacarias e a Maria, a anunciação feita pelo anjo Gabriel. Os cânticos de Maria e Zacarias, o Magnificat, que é o cântico de Maria, e o Benedictus, que é o cântico de Zacarias. O nascimento de João Batista, a visita dos pastores quando Cristo nasceu, a circuncisão e a apresentação no templo. Acredita-se que para informações tão precisas de cunho pessoal, Lucas tem entrevistado Maria ou algum parente próximo. Oração. Lucas mostra grande interesse no ensino da oração, registrando várias orações de Jesus. Só ele registra a oração de Jesus em favor de Pedro. Aqui se refere quando Jesus diz que Jesus prediz a tentação de Pedro e diz que Satanás pediu para peneirá-lo como trigo e ele diz que clamou por ele em oração. E acredita-se que para ter informações de orações tão íntimas, Lucas tenha entrevistado algum discípulo próximo, como Pedro, como João. Tiago não, porque na época que o Evangelho de Lucas foi escrito, Tiago já havia sido morto, ou algum outro discípulo que acompanhou de perto esses momentos do Senhor. Mulheres. A mulher na época de Jesus era considerada propriedade pelos judeus e gentios, portanto extremamente desprezada pelos homens. Lucas apresenta a importância da mulher. E aqui Lucas apresenta mulheres que tiveram um papel fundamental no ministério de Jesus, mulheres que estavam aos pés de Jesus, ou aprendendo da sua palavra, as mulheres que foram ao túmulo de Jesus e foram as primeiras a ver que ele havia ressuscitado. A Susana também só é mencionada nesse Evangelho de Lucas. E milagres. Encontramos 4 milagres que são registrados apenas por Lucas. A ressurreição do filho da viúva, a mulher com espírito de enfermidade, o homem hidrópico e os 10 leprosos. Essas obras grandiosas eram indício de que Deus estava agindo através de Jesus, e sinal que o reino de Deus havia irrompido no mundo que estava sob o controle de Satanás. E é interessante que o Evangelho de Lucas ele não registra apenas só os milagres, ele registra também o efeito do milagre, o impacto do milagre nas pessoas que estavam à sua volta, assim como todos os outros ensinamentos de Jesus, outras parábolas, outros acontecimentos na vida de Jesus. Lucas registra, isso é muito interessante, a reação das pessoas que estavam à volta, vivendo aquela situação. O Espírito Santo em Lucas. O Evangelho segundo Lucas contém bastantes menções sobre o Espírito Santo, como também nos Atos. É o Evangelho que mais se refere à ação do Deus Espírito. E aqui nós temos que ele atua no precursor de Jesus. E aqui se refere à passagem que diz que antes mesmo de nascer, João Batista já era cheio do Espírito Santo. Ele atua na concepção de Jesus, e aqui se refere quando diz que o Espírito Santo viria sobre Maria e ela engravidaria. Ele atua em Isabel e Zacarias, e aqui se refere a quando Maria foi visitar Isabel e saudou Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E Zacarias, após ficar um bom tempo mudo, e após o nascimento do seu filho, ele volta a falar e ele fica cheio do Espírito Santo. E ele profetiza sobre a vida do seu filho, como nós já falamos, o cântico de Zacarias, Benedictus. Ele desce sobre Jesus no batismo, em forma corpórea de pomba. Ele guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele capacita Jesus em seu ministério, e aqui se refere a Lucas 4,14, que diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e a Lucas 5,17, que diz que o poder de Deus para curar estava em Jesus. Ele é o dom de Deus aos seus filhos, e aqui se refere
ao ensino de Jesus sobre oração, e Jesus diz: se vocês são maus, vocês que são pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu Pai quanto mais Deus que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele é exultado por Jesus quando os 70 voltam contando o sucesso da missão. Ele é objeto da profecia bíblica, e aqui se refere ao texto de Isaías 61, que Jesus se levanta na sinagoga e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele é quem concede poder às pessoas, e aqui se refere às últimas palavras de Jesus antes de ser levado aos céus, e ele dá as últimas instruções, e ele diz no versículo 49, agora envio vocês a promessa de meu Pai, fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Outra característica marcante em Lucas pode ser vista nos inúmeros registros sobre a ação de Jesus Cristo em benefício das classes desprezadas de sua época. O Evangelho mostra o profundo e intenso interesse do Mestre por aqueles que eram excluídos social e religiosamente. E aqui nós temos alguns grupos, temos os samaritanos, e nós sabemos que os judeus possuíam praticamente um ódio mortal pelos samaritanos, um ódio muito mais histórico do que religioso. E Jesus deu uma resposta clássica à pergunta do mestre da lei, e ele, não satisfeito, querendo manter as suas aparências, ele faz outra pergunta, e Jesus responde com a parábola do samaritano. E havia uma longa história de ódio aos samaritanos, porém Jesus apresenta esse inimigo como alguém que cumpre a lei. Um verdadeiro próximo é aquele que demonstra amor quando isto é necessário, pouco importando onde e quando, independente da inimizade. Nós temos também aqui os pecadores, e aqui se refere à parábola do filho pródigo, e o filho mais novo representa os pecadores que se arrependem dos seus pecados e voltam para a casa do pai e são perdoados pelo pai. Já o filho mais velho é o exemplo de falta de piedade e compaixão. Ele ilustra a hipocrisia e o preconceito dos fariseus e escribas ante os pecadores arrependidos. E aqui Jesus ensina que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e volta para a casa do Pai, pode desfrutar de um relacionamento verdadeiro, um relacionamento com ele e com o Pai. E nós temos aqui também o ladrão na cruz, que também só é mencionado no Evangelho de Lucas. E naquele momento que Jesus estava sendo crucificado no meio de dois ladrões, e Jesus estava sofrendo inúmeras blasfêmias, inúmeras ofensas, um ladrão chega e diz assim, nós vamos ler o versículo, do versículo 39 ao 42. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E naquele momento de intensa dor e humilhação, Jesus sofrendo inúmeras blasfêmias e ofensas, aquele homem se arrepende dos seus pecados já naquela cruz e repreende o outro que estava insultando Jesus. E diz, nem temes a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E essa passagem revela o arrependimento daquele homem e a compaixão de Jesus mesmo naquele momento por aquele homem. E aquele homem se arrepende dos seus pecados e diz para Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. E Jesus disse, eu lhe asseguro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Conclusão. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, de fato é bem peculiar. Lucas registra vários fatos e personagens omitidos pelos demais evangelistas. Sua excelente formação lhe permitiu escrever no grego mais culto da época e organizar os fatos minuciosamente. Foi mais uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor. E nós podemos aprender com Lucas a colocar nossos dons e talentos à disposição do Senhor. O que nós temos feito com os nossos talentos? Será que nós somos ferramentas preciosas nas mãos do Senhor?
Lucas, mesmo não sendo testemunha ocular daqueles acontecimentos, creu, e não só creu, ele procurou registrar, usar os seus talentos como médico, como pesquisador, para colocar isso no papel. E tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos foi escrito para Teófilo, e acredita-se que Teófilo era um novo convertido, e Lucas vai em busca de relatos de quem viu aquilo, quem vivenciou o ministério de Jesus. E Lucas faz relatos maravilhosos. O livro de Lucas é um livro muito interessante de ser estudado pela sua perspectiva aos menos favorecidos. E Lucas registra, faz diversas entrevistas com pessoas que vivenciaram aqueles feitos. E Lucas registra minuciosamente aqueles fatos. E nós temos esse exemplar, esse livro, que nos dá motivação hoje em dia e que nós podemos aprender a cuidar dos menos favorecidos, a trabalhar na obra do Senhor. E nós podemos muitas vezes pensar que os evangelhos sinóticos nós poderíamos pegar e juntar num livro só, fazer um compilado, juntar as passagens que não estão em Mateus, que não estão em Marcos, mas que estão em Lucas, poderíamos juntar e fazer um livro só. Mas não, nós não podemos desprezar nenhum deles, porque cada um apresenta uma visão diferente do Senhor. Cada um apresenta uma perspectiva diferente de Jesus. Eles não apresentam um Jesus diferente, mas cada autor se apega a uma característica de Jesus. E nós temos muito o que aprender com isso. E os evangelhos sinóticos estão para nós podermos aprender características diferentes de Jesus. São características interessantes. Jesus possuía poder para curar, Jesus possuía poder para ensinar, Jesus veio para advertir os judeus, assim como Mateus fala, como Marcos fala do poder de Jesus, mas também Jesus veio para dar atenção aos menos favorecidos, Jesus veio para quebrar paradigmas, Jesus veio não estabelecer um reino terreno, Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. E Lucas apresenta essa implementação desse reino. Tanto que os milagres, como nós falamos, eram sinais de que o reino de Deus estava irrompendo no mundo dominado por Satanás. O reino de Deus havia chegado e Jesus vem dando atenção assim como era necessário aos menos favorecidos, pregando e anunciando a palavra de Deus àqueles que muitas das vezes eram excluídos socialmente. Então, irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para a palavra do Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração para o nosso próximo, aos menos favorecidos, e que possamos, nesse dia, aprender com o Evangelho de Lucas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo aprendizado no Evangelho de Lucas, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Deus, que é maravilhosa, que por si só fala ao nosso coração, Senhor. Abençoa o nosso dia, Senhor, e que possamos, Senhor, guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor. Que possamos guardá-la, Senhor, que possamos estudá-la, Pai. Que possamos meditar nela, Pai, dia e noite, Pai. E que ela possa ser, Deus, que ela possa fazer, Pai, morada no nosso coração. Nós te agradecemos por esse dia, Senhor, e entregamos o restante dele em tuas mãos, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Um bom dia a todos.